Fala galera, esse é o Investidores Universitários. E hoje a gente vai falar como você pode hackear sua produtividade. E se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo e seguir a gente lá no Instagram para não perder nenhuma novidade. E aí, Teixeira, o que tu faz no tempo vago? Pra gente falar sobre foco, então, a gente vai falar de um hormônio que é muito conhecido, que é a dopamina. Ela é muito conhecida pelas pessoas por ser o hormônio do prazer, mas ela também é um hormônio que faz a gente querer fazer as coisas, certo? Então, ela é muito importante para te impulsionar a fazer algo, impulsionar a fazer as coisas. E é por causa de alguns hábitos que a gente tem que a gente consegue ficar igual o Teixeira. Então a gente faz 8 horas de Instagram para 10 minutos de leitura, entendeu? O que não é nada bom, né? Porque você sabe que a leitura, ela vai te dar um retorno no longo prazo muito bom. Então, pô, você está ganhando um conhecimento agora que lá na frente você vai colher os frutos disso. E é óbvio que ficar no Instagram ali o dia inteiro não vai te ajudar em nada, basicamente, né? Só que a recompensa que a gente tem ao ficar no Instagram lá, rodando o dia inteiro, passando feed e tal, é muito mais rápida, ela é muito mais instantânea. E ler um livro, ele vai te dar um retorno, só que no longo prazo, entendeu? Você vai demorar para colher essa recompensa. E por causa disso, o nosso cérebro tem uma tendência de gostar mais de fazer o que dá um retorno imediato. E também coisas randômicas, coisas aleatórias, elas trazem mais dopamina para o seu cérebro. Por quê? Porque você não sabe o que está vindo por ali. Então essa ansiedade, essa vontade de criar algo novo sempre vai te impulsionar a gostar daquilo. Por isso que tem muita gente que fica lá procurando, né, a barra final do Instagram e nunca acha. Porque eles ficam lá. Ou por exemplo, quando o seu celular está no seu bolso, já passou por isso, e daí você olha ele e não tem nenhuma notificação, daí você guarda no bolso de novo, aí daqui a pouco você olha de novo, tem uma notificação, aí você guarda, olha de novo. Então isso é um hábito que a gente tem, mas é um hábito ruim, porque não vai trazer nada pra gente de bom, certo? Por que é importante a gente entender os nossos hábitos, né? Um hábito, ele é basicamente um gatilho que faz a gente ficar realizando uma tarefa repetidamente para obter uma recompensa, tá? Então, quando a gente entende como é que funcionam nossos hábitos, a gente pode mudar os hábitos negativos ou simplesmente eliminar eles, ou a gente pode criar nossos hábitos de uma maneira mais saudável, de uma maneira nova, que agregue mais valor pra gente. Então, por isso que é fundamental que você entenda como os hábitos são criados, para que caso você tenha um hábito ruim, que você não goste, que você queira mudar, você possa utilizar isso para mudar a forma com que você faz o seu dia a dia, a sua rotina. E uma coisa muito importante a gente falar é que a gente demora um tempo para desenvolver um hábito. É em média ali mais ou menos um mês. Então você tem que ficar indo ali, por exemplo, para academia, certo? Se você vai para academia hoje, daí você tem que ir amanhã também, depois de amanhã também, depois de amanhã também, e construindo isso até você tornar isso um hábito, porque daí vai se tornar algo natural para você, vai ser algo fácil, entende? E não vai ser mais aquela coisa de você, eu tenho que ir para academia, não é. Pô, é o meu dia de ir pra academia, é a minha hora de ir pra academia, então eu vou fazer isso porque é o que eu tenho que fazer, entendeu? E é assim que funciona. Isso é muito abordado no livro O Poder do Hábito, tá? Eu vou deixar o link do livro aqui na descrição, para quem se interessar nesse tipo de assunto. E ele explica muito bem essa parte dos hábitos, né? Por que a gente faz o que a gente faz, muitas vezes sem pensar. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que todo dia, sei lá, 4 horas da tarde, você recebe um e-mail e nesse e-mail vem um relatório da tua empresa, alguma coisa assim. Logo depois de receber o e-mail, você sai e vai para a cozinha comer um bolo de chocolate. Então, o que vai acontecer? O teu cérebro vai, depois de alguns dias que você fez essa rotina, ele vai entender que aquilo lá vai se repetir. Então, toda vez que você receber o e-mail, vai te dar vontade de comer o bolo e você vai ter a recompensa que é o açúcar, entendeu? Então, você vai ficar fazendo isso sem parar. Qual que é o problema disso? É você ter uma saúde ruim no longo prazo, certo? Então, como que a gente pode mudar isso? Quando a gente entende qual é o gatilho, a gente consegue trocar esse gatilho por outra coisa, fazendo com que a gente não feche esse ciclo sem parar dia após dia, entendeu? Então, quando você entende isso, você consegue simplesmente parar, tirar o gatilho daquele momento que vai fazer com que quebre todo esse ciclo. Uma coisa muito boa a gente falar também é que os hábitos, eles consomem menos energia para o nosso corpo. Então isso é muito bom para o seu cérebro e para a sua saúde também. Porque quando você tem um hábito, você está fazendo aquilo diariamente, não está te consumindo tanto. Então já é algo natural para você, já é algo tranquilo. Por isso que tem muita gente que fala, por exemplo, como é que você vai para academia às 6 horas da manhã, como é que você come aquilo, como é que você come isso? Porque é um hábito, então para a pessoa aquilo é normal, é algo tranquilo dela fazer. Por que é tão difícil a gente resistir a essa vontade de continuar os hábitos depois que a gente tem o gatilho? Nas primeiras vezes que acontece esse ciclo que eu tinha falado ali,
você sente o prazer de ter comido o bolo, o açúcar, só quando você realiza a ação. Mas o que acontece quando você cria um hábito é que você tem esse pico de dopamina antes, ele começa a ser antecipado. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, a partir do momento que deu o gatilho, quando você está indo para a cozinha comer o bolo, o seu cérebro já está reagindo como se você estivesse ingerindo a comida já. Por isso que é tão difícil a gente parar um hábito no meio do hábito, entendeu? Depois do gatilho, muito dificilmente você vai parar. Por isso você tem que controlar o gatilho para ter poder sobre o seu hábito. Então, voltando para a dopamina agora, vamos falar sobre um estudo que foi feito com ratos. Então, eles pegaram neurotransmissores e colocaram dopamina no cérebro dos ratos, e toda vez que eles puxavam uma alavanca, eles injetavam dopamina nesse rato. Então, os ratos ficavam lá por horas e horas puxando a alavanca, porque a dopamina estava sendo liberada no cérebro deles, certo? Até eles simplesmente caírem de tão cansados que eles estavam. E em um outro experimento, eles colocaram um bloqueador de dopamina. Então, esse rato ele não sentia prazer. Ele nem sequer saía para levantar, para tomar água, para comer, não fazia para nada, entendeu? Então, ele não tinha vontade de fazer absolutamente nada. Outra coisa importante a gente falar é a homeostase. Então, o nosso corpo ele sempre trabalha com homeostase. Por isso que quando está frio, você começa a tremer para tentar se aquecer numa tentativa. Quando você está quente, você está começando a suar, porque é uma tentativa do seu corpo de liberar esse calor todo. E para a dopamina funciona da mesma maneira. Então, se o seu corpo está ali recebendo estímulos de dopamina o tempo inteiro, como por exemplo, jogar videogame, ou você está na rede social, você está recebendo muita dopamina o tempo inteiro. Então, aquilo para você começa a ser normal, entende? O seu corpo começa a se normalizar com aquilo. Então, é óbvio que quando você for ler um livro, por exemplo, se for estudar, aquilo não vai ser tão legal para você. Porque é óbvio que não vai ser tão legal quanto você fazer uma atividade que libera mais dopamina. Mas, é o que a gente precisa fazer. E a gente tem uma solução para você. A solução que a gente tem para você é o detox de dopamina. Então você vai fazer o seguinte, vai ser difícil, mas calma lá, vai valer a pena. Então você vai pegar um dia da sua semana e você vai simplesmente tirar tudo que te dá muita dopamina. Então você não vai jogar videogame, você não vai ver vídeo, você não vai ficar na rede social, você vai simplesmente se isolar de tudo isso. E é basicamente o que a galera está sentindo agora na quarentena, né? A galera tem muito tempo e não sabe o que fazer com ele, simplesmente não sabe, é totalmente perdida. E por que isso é bom pra você? Porque daí, se você não tiver esses estímulos que te dão muita dopamina, por exemplo, ler um livro vai se tornar algo legal para você, vai se tornar algo muito bom. Estudar vai liberar a dopamina também, mas um nível inferior. Então, esse nível inferior já vai ser suficiente para te deixar mais feliz, entende? E por isso que esse experimento é muito importante. Para você entender qual que é o poder dessa decisão na tua vida, pense que você está numa ilha deserta, cara, não tem nada para fazer lá. Você está morrendo de tédio, você está 12 horas sem fazer nada, sei lá, só jogado na areia e olhando pro sol. Simplesmente tu não tem mais nada para fazer na ilha e aparece um livro, tu acha um livro lá, por algum acaso aparece um livro lá. Pensa quão divertido para ti vai ser ler o livro. Então essa é a questão. A felicidade que você tem, o prazer que você tem a realizar alguma ação, ela vai depender da comparação que você tem em relação às outras alternativas. Então, assim como nos investimentos, a gente sempre pode escolher investimento A ou B. Na questão da produtividade, a gente também faz a mesma escolha. Então é ficar no Instagram ou ler um livro. Só que um deles é muito mais atrativo. Então se a gente tirar ele, a gente consegue não ter essa comparação, fazendo com que o livro se torne muito mais legal do que, sei lá, ficar olhando para uma parede, por exemplo. Então é claro que é tudo uma questão de perspectiva e como você vê as coisas. Você poder comparar elas é muito bom. E o seu cérebro funciona assim, ele simplesmente funciona com comparações, porque é algo mais fácil para ele. Então, por exemplo, se você pegar um foguete, né? Um foguete, você sabe como é que medem a força de um foguete? Medem em cavalos. Mas nem se você amarrar 1.500, 1.600 cavalos, você não vai conseguir fazer ele simplesmente sair de órbita, entende? Então a gente usa essas comparações o tempo inteiro e nem percebe. Então a gente tem que aprender a usar elas a nosso favor. Galera, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve no canal para os próximos vídeos. E também segue a gente lá no Instagram para não perder nenhuma novidade e envie esse vídeo pro seu amigo que tá ali sempre procrastinando, sempre só jogando videogame e fica te puxando para esse mundo também, te tirando dos teus objetivos, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fechou,